Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre por que em alguns sonhos nos encontramos em meio a tragédia, acidentes, a desastres que ainda vão acontecer. Como isso se dá? Por que isso acontece? Primeiro nós vamos entender um pouquinho sobre como o tempo funciona no mundo espiritual. Então primeiro nós vamos fazer aqui a linha do tempo, só que na matéria. Essa é a nossa linha do tempo. Sempre da esquerda para a direita. E vamos fazer de conta que aqui é o hoje. Aqui é o presente. Então, funciona assim. Sempre que acontecer algum evento lá no futuro, vamos colocar que aqui é o futuro. Sempre que acontece algum evento no futuro e esse evento gera uma carga emocional muito forte, tá? Essa carga emocional, como é energia, ela tem a capacidade de viajar até o passado, no caso, o nosso presente. Por que isso ocorre? Porque no mundo espiritual não existe essa definição de tempo entre passado, presente e futuro. Porque o tempo ele ocorre só aonde há matéria. E o que é o tempo? O que é o tempo? O tempo é o desgaste da matéria. O modo mais fácil de vocês entenderem isso é com uma maçã. Se eu tenho uma maçã, se você deixar essa maçã intocável em cima de uma mesa e não mexer com ela, o que vai acontecer? Com o tempo ela vai começar a se deteriorar, ela vai começar a apodrecer. Vai chegar uma hora em que essa maçã não vai mais existir, porque ela apodreceu. O que aconteceu? A maçã é o que? É matéria. E ela se desgastou num intervalo de tempo entre A e B. Esse aqui foi o tempo que ela levou para se deteriorar, tá? Então o tempo o que é? É o desgaste da matéria, não um intervalo de tempo ou de distância, ou como a física quântica chama de dimensão. Esse é o tempo e ela corre só para a matéria. Mas, por exemplo, agora, e se nós tivéssemos aqui, vamos supor que uma esfera de pura energia. Essa energia, não importa a distância, não importa essa linha do tempo que passe, ela não vai se desgastar, porque ela é energia pura e livre. Ela vai continuar sendo sempre o que é. Então ela vai poder percorrer essa distância que se passou, tanto para frente como para trás, sem se desgastar. Ela nunca vai deixar de existir. Isso supondo que uma esfera de energia esteja na matéria, ok? É diferente. A maçã ela vai se deteriorar num período de tempo
e a energia não. E o que eu queria falar para vocês? Que tempo é o desgaste da matéria. Como energia é matéria, energia não se desgasta. Então, o mundo espiritual é feito de energia. Sentimentos, carga emocional é feito de energia. E não há esse desgaste. Então, eu posso afirmar que no mundo espiritual não existe essa linha do tempo entre passado, presente e futuro. Apenas existe, porque vai existir para sempre. Entenderam? A princípio é meio complicado de você mastigar isso, porque é incompreensível. A gente nós nascemos com essa ideia de tempo, de idade, de anos se passando, minutos, segundos, tudo gira em função do tempo. Mas a energia não. A energia, ela não se corrompe com o tempo, porque não há o desgaste, ela não é propriamente de matéria. Claro que há resquícios de matéria dentro de um bloco de energia, por exemplo, mas ela não é composta de matéria. Ela não se desgasta como a matéria. O tempo é essa distância percorrida e o desgaste dessa matéria, mas a energia não. Vamos voltar. Então, estamos aqui no nosso presente e lá no futuro vai acontecer um evento em que vai gerar uma carga emocional muito grande. Essa carga emocional muito grande, ela é composta de energia. Essa energia, ela viaja. Eu não vou dizer ao passado, na verdade é ao passado, mas como eu falei para vocês, dentro do mundo espiritual, como é tudo energia, não há essa definição como existe para nós de tempo, passado, presente e futuro. Então ela sempre, simplesmente existe. E nós conseguimos captar essa energia. Nós somos atraídos até ela como um ímã. E nós conseguimos sentir algumas coisas, algumas cargas emocionais dentro desse bloco de energia, desse evento que foi ocasionado lá no futuro, tá? E o que acontece em nosso sonho com relação a isso? Vamos fazer de conta que você está aqui no presente, só que você está dormindo. Você está sonhando, ok? Quando você sonha, o nosso sonho ele é dividido, existem três divisões do nosso sonho. O reflexivo, que é a atividade da nossa mente, ok? É o que se passa aqui dentro com relação às informações que nós temos, as informações que são adquiridas. O espiritual, que é com relação à atividade do nosso espírito fora do nosso corpo enquanto dormimos. E o premonitório, que é com relação a eventos futuros que ainda vão acontecer e conseguimos sentir isso no nosso sonho. O que acontece num sonho espiritual? Como eu falei para vocês, um sonho espiritual é a atividade do nosso espírito. Então, o nosso espírito, ele tem independência. E durante o sonho, ele pode sair, ele pode viajar. É chamado desdobramento, viagens astrais. Eu vou deixar um estudo bem curto na descrição desse vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre essa atividade individual, essa atividade independente do nosso espírito quando dormimos, ok? Então, nós estamos supondo aqui que é um sonho espiritual, ok? Você dormiu, seu corpo repousou, o seu espírito ele ganhou independência, porque o seu corpo está repousando. Aí, ele sente uma carga emocional lá no mundo espiritual muito forte. Ele sente muito forte. E ele pode ser atraído por essa carga emocional. E lá nessa carga emocional, ele pode sentir algumas coisas sobre como essa carga emocional foi gerada. Isso vai acontecer somente com o espírito de uma pessoa? Não.
pode acontecer com o espírito de várias pessoas que estão sonhando, que estão dormindo naquele momento. Todas podem ser atraídas por essa carga emocional gerada. E todas, de certa forma, podem perceber algumas informações contidas nessa carga emocional desse evento que aconteceu lá no futuro, que foi gerado. Cada um, ele vai perceber de acordo com algumas informações que já tem no seu subconsciente. Então, e mais uma aqui, que é você vai perceber de um modo, fulano de outro modo, ciclano de outro modo, mas o âmago principal, tá? O conteúdo principal, todos vão perceber meio que de igual modo. E aí que entra o nosso desastre, o evento, a tragédia, o acidente. Essa carga emocional, ela pode ser gerada por uma tragédia, tá? Um acidente que aconteceu, por exemplo, de avião, de trem, de barco, onde havia muitas pessoas, um tsunami onde houve o desencarne de muitos espíritos, ou seja, é uma tragédia, ou como a de Brumadinho, por exemplo, onde estourou a barreira e muitas pessoas vieram a falecer. Essa tragédia gerou uma carga emocional com relação às pessoas que ele se encontrava. Essa carga emocional é gerada pelo quê? Por medo, preocupação, por tristeza. E essa carga emocional também é composta pelos espíritos desencarnados dessa tragédia, em decorrência dessa tragédia. Então, ele vira uma grande egrégora de energia, tá? Uma grande massa de energia e pesada, porque ele provém de uma tragédia, de um acidente aéreo, de trem automobilístico, ônibus, onde teve a morte, falecimento de várias pessoas, tá? E aí, durante o sono, na atividade independente do seu espírito, lá no mundo espiritual, aonde o tempo não existe, você pode sentir, mesmo que essa tragédia ainda vá acontecer lá na frente, mas você pode sentir, você pode ser atraído até ela, assim também como outras pessoas, tá? Essa atração, você ir até ela, essa atividade independente do seu espírito de ser direcionado até essa esfera de energia que vai ser gerada lá na frente, pode ser por curiosidade do seu espírito, pode ser pela vontade de ajudar. Então o seu espírito é independente, ele tem vontade própria. Então vai depender de N fatores, mas de alguma forma você é atraído até ela. Na descrição desse vídeo, é sobre esse estudo que eu estou colocando sobre a atividade independente do nosso espírito enquanto dormimos. Então você vai ser direcionado até ela. E lá você pode sentir o que alguns desses espíritos passaram com relação ao desencarne, ao falecimento do corpo material deles, ou também os sentimentos que algumas pessoas dos sobreviventes passaram, tá? Então não é só composta de sentimentos de espíritos pertencentes a pessoas que faleceram, mas também de sobreviventes. É uma massa de energia gerada por um sentimento e espírito que desfaleceram. Então você pode sentir o medo que eles sentiram, a preocupação que eles sentiram, a tristeza, a saudade que eles sentiram dos parentes que iriam ficar. Então você sente tudo isso. Às vezes você consegue até olhar pelos olhos de uma pessoa que enfrentou essa tragédia, que passou por essa tragédia, ou com as outras pessoas também, não só com você, mas com outras pessoas ali presentes também. Claro que algumas informações contidas nesses sentimentos vão se misturar com informações que você já tem na sua mente, entendeu? Por isso que, às vezes, nós podemos até ver, no caso, na nossa mente, algumas pessoas conhecidas ali no meio, por exemplo, de um acidente aéreo, mas, na verdade, é só informações guardadas na nossa mente que se misturaram com essas informações dessa massa energética que ainda virão, tá? Então, aí entra o sonho com elementos premonitórios que você não vê
bem a tragédia como ela ocorre, como num filme passando certinho, porque ela vem em partes, você sente algumas coisas e se mistura com algumas informações que você já tem na sua mente. Então você consegue sentir os sentimentos decorrentes dessa tragédia, você se encontra em seu sonho no meio dessa tragédia. Geralmente você acorda impressionado, com medo, pensando, será que isso vai acontecer comigo? Quando não, quando na verdade vai acontecer com outras pessoas e em espírito você sentiu isso, tá? Muitas pessoas sonham com isso, muitas pessoas conseguem prever esse tipo de coisa. Aí passa um tempo, você esquece, aí a tragédia, passando 1, 2 meses, acontece lá na frente e você fala, nossa, eu sonhei com isso que está acontecendo. Como? Por quê? Em razão disso que eu expliquei para vocês, dessa massa de energia gerada, tá? Através dos sentimentos de espíritos desencarnados, de pessoas que sobreviveram, como no mundo espiritual não existe o tempo propriamente dito como para nós na matéria, você sente isso antes de acontecer, até porque ela já foi gerada lá na frente, tá? E aí você consegue, nos seus sonhos, sentir tudo o que ainda vai acontecer na matéria, mas no mundo espiritual ela já está lá gerada, tá? O título do vídeo é sobre por que em alguns sonhos eu me encontro no meio dessas tragédias. Então, qual que é a resposta? A resposta é por causa da independência do meu espírito durante o sono e porque essas tragédias geram uma carga emocional muito forte. Essas cargas emocionais são energia. No mundo espiritual não existe linha de tempo. Então, o teu espírito consegue sentir essas energias geradas mesmo antes delas acontecerem na matéria, porque no mundo espiritual já estão lá, tá? Então, você acaba sonhando com tudo isso que vai acontecer. E aí, como eu disse para vocês, algumas pessoas acordam e pensam que aquilo vai acontecer com elas ou com alguém próximo, quando na verdade, às vezes é em outro país, em um outro estado, em uma outra cidade, e você conseguiu, através do sonho, sentir tudo isso que vai acontecer. É algo meio complicado de entender essa parte da linha do tempo. Eu entendo, não se preocupe quanto a isso se você está assistindo, porque é com o tempo que você vai digerir devagarzinho essas informações aqui colocadas. O que você precisa entender é que no mundo espiritual o tempo não corre como na matéria. Não funciona como para nós na matéria passado, presente e futuro. No mundo espiritual simplesmente existe. Esqueça essa noção de passado, presente e futuro. O mundo espiritual existe e ponto. Na matéria não existe passado, presente e futuro. Ok? Se você ficou com alguma dúvida com relação a isso, deixa lá no comentário que eu vou estar respondendo vocês. Não esqueçam de ver, de ler na descrição desse vídeo esse estudo com relação à independência do seu espírito, porque é importante que vocês entendam mais perfeitamente isso, tá? Você pode fazer alguma coisa por essas pessoas que ali faleceram ou que sobreviveram e sofreram consequências de tudo isso? Sim, você pode fazer uma prece, uma oração sincera por eles, para que essas vibrações emanadas de você, sendo sinceras, cheguem até eles e tranquilizem de alguma forma. Seu espírito pode ajudar algum desses espíritos lá desencarnados, que foram agregados por essa esfera? Sim, pode. Alguns espíritos eles têm já o intuito de ajudar, e essa atração você pode ter ido até lá realmente para ajudar. Então, algumas pessoas, desculpa, que estão sonhando que o espírito delas se faz presente lá nessa esfera de energia, eles estão ali ajudando também esses outros espíritos que foram desencarnados em decorrência desse acidente, dessa tragédia, tá? Às vezes você está simplesmente ali por olhar, mas olhando ou sentindo você está aprendendo também. Tudo vem com o tempo, tudo é válido, seja na matéria ou no mundo espiritual, ok? Como eu disse para vocês, deixa suas dúvidas lá nos comentários e vamos estar respondendo. Se inscreve no nosso canal para receber notificação a cada vídeo novo, deixa o like ou o dislike. Espero que tenham entendido de coração mesmo, eu espero que tenham entendido, tá? Deus abençoe, tenham bons sonhos, até o próximo vídeo, tchau!